Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Por juízo o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu.
e levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Então o crucificaram e repartiram entre si as vestes dele, lançando-lhe sorte para ver o que levaria cada um. Era a hora terceira quando o crucificaram. E por cima estava em epígrafe a sua acusação: o Rei dos Judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: com malfeitores foi contado. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: Ah, tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas, escarnecendo entre si, diziam: Salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se? Desça agora da cruz o Cristo, o Rei de Israel, para que vejamos e creiamos. Também os que com ele foram crucificados o insultavam. Chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. À hora nona, clamou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: Vede, chama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre e, pondo-a na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo: Deixai, vejamos se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou. E o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. O centurião que estava em frente dele, vendo que assim expirara, disse: Verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus.
Depois disto, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos lhe permitiu. Então foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com os aromas, como é de uso entre os judeus na preparação para o sepulcro. No lugar onde Jesus fora crucificado, havia um jardim e neste um sepulcro novo, no qual ninguém tinha sido ainda posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto o túmulo, depositaram o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: Tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E, dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus.
Disseram-lhe então os outros discípulos. Vimos o Senhor! Mas ele respondeu. Se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes. Paz seja convosco. E logo disse a Tomé. Põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé. Senhor meu e Deus meu! Disse-lhe Jesus. Porque me viste e creste? Bem-aventurados que não viram e creram. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Hoje nós não teremos o cultinho, então as crianças permaneçam em seus lugares, tá bom? Eu vou convidar você para abrir sua Bíblia em Isaías, capítulo 53, nas Escrituras.
Isaías, capítulo 53. Nós vamos ler o verso 4 e 5 para meditarmos hoje à noite. A palavra de Deus diz assim: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Vamos orar? Ó nosso Deus, ilumine a cada um agora para entender um pouco melhor sobre o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, Pai. No nome de Jesus eu oro. Amém. A história da Páscoa, todos nós conhecemos ela muito bem, porque nós vivemos num país cristão. Nós todos bem sabemos que Cristo morreu na cruz do Calvário, foi sepultado, ficou ali morto por 3 dias, e no domingo, no início do primeiro dia, ele ressurgiu dos mortos, amados. É uma mensagem que nós acabamos de contar. É uma mensagem que você já conhece bem e vai ouvir ela várias vezes. É por isso que até alguns chamam essa de a velha história. Porque ela nunca vai mudar, ela será sempre a mesma. A questão aqui para nós são duas as questões. Por que Cristo morreu? Foi sepultado e ressuscitou. E por que você ainda não recebeu essa mensagem no seu coração? Olha só, o texto de Isaías é uma revelação 700 anos antes de Jesus morrer na cruz. É impressionante. Isso é uma das provas que a palavra de Deus é verdadeira. Isaías está falando 700 anos antes de Jesus viver na terra. E ele anuncia que ele vai ser traspassado. E ele anuncia que ele vai receber um castigo. E ele avisa que ele vai ser moído. A palavra quer dizer que ele vai ser esmagado. Jesus. É impressionante como se cumpre as profecias das Escrituras, meus amados. Mas Jesus não morre pelos seus próprios crimes, nem pelos seus próprios pecados, nem pelos seus próprios erros e iniquidades. Cristo morre pelos pecados de quem? Os nossos, exatamente. E ele foi traspassado, verso 5, pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Amados, a palavra de Deus aqui está nos dando uma descrição de quem somos nós. E o retrato não é muito bonito. Você sabe que hoje o Facebook e as outras redes sociais proporcionaram para todos nós filtros, não é? Então você pode parecer bem feio, como eu sou, mas aí você põe o filtro do Facebook, do Instagram, e vai ficar bonito, lindão, né? Mas aqui, Isaías está falando sobre nós, sem nenhum filtro. E ele diz que nós somos o que nesse texto? Que Jesus foi traspassado pelas nossas transgressões. Nós somos transgressores. Essa palavra quer dizer rebelde. Nós não aceitamos a vontade de Deus na nossa vida. Somos pessoas que lutamos para não admitir que Deus venha controlar nossas vidas. Nós resistimos a isso. E foi por esses pecados, por essas transgressões, que o Filho de Deus foi traspassado por mim e por você. A Bíblia diz, ainda com esta palavra iniquidade. Não é muito comum esta palavra para nós, na nossa linguagem todo dia. Mas ela simplesmente quer dizer perversão. E está falando da nossa natureza. Interiormente, o nosso coração, a palavra de Deus descreve que nós somos corrompidos, estragados no coração, com uma inclinação para fazer o mal nas nossas vidas. Todos nós podemos provar disso e provamos isso todos os dias da nossa vida. Se eu tivesse que hoje à noite pegar a sua semana, ok?
as coisas que você fez, as coisas que você pensou, as coisas que você falou, e eu colocasse nessa projeção aqui agora, e fosse passar um resumo dessa semana, o que nós veríamos da sua vida? O que vocês veriam da minha vida? Você poderia reconhecer e dizer, ah, não, você vai ver muita coisa boa. É verdade, com certeza também. Veríamos coisas boas. Mas comprovaríamos que temos um coração estragado e pervertido. Pois nós mentimos, enganamos, nós às vezes falamos de maneira agressiva, xingamos, blasfemamos, somos egoístas, invejosos, e isso poderia ser comprovado e visto. E eu garanto para todos nós, ninguém gostaria que a sua semana fosse projetada dentro de uma igreja aqui hoje à noite. Porque sabe que há grandes pecados na sua vida. Mas a boa notícia é o que nós já aprendemos aqui. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Isso é uma boa notícia. Jesus morreu pelos meus pecados, pelas minhas faltas, para acertar a minha vida com Deus. E a Bíblia nos diz nesse verso 5, ele foi castigado, né? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Sabe, todo pecado, seja a nossa rebelião, seja a nossa perversão, todas as coisas más e ruins que nós fazemos na nossa vida, diante de Deus elas terão que ser punidas. E Deus puniu todo o pecado em Cristo, na cruz do Calvário. Quando nós lemos nessa história que Jesus foi esmagado, moído pelas nossas transgressões, o Senhor Jesus estava na cruz sendo moído pelo quê? Alguém faz alguma noção? Você sabe que momento da cruz Jesus experimentou o ser esmagado na cruz do Calvário? Você sabe que momento foi esse? Foi quando ele clamou, Deus meu, por que me desamparaste? Você pode ter um entendimento errado, que achar que Deus abandonou Jesus porque não queria fazer nada por ele. Deus se omitiu, mas não é esse o fato. Ao proclamar essas palavras, Jesus estava declarando a profecia do Salmo 22, verso 1. Não precisamos ler lá. Que o salmista, 1000 anos antes da morte de Jesus, mostrou que Cristo clamaria isso na cruz. Aquele foi o momento que Jesus foi esmagado. Mas ele foi esmagado pelo quê? Pela ira de Deus contra o pecado. Na cruz, olha que obra espiritual estava acontecendo lá. O meu pecado, os seus pecados estavam sendo colocados em Jesus Cristo. E ao ser colocado lá, Deus esmagou seu Filho na cruz do Calvário com a sua ira, para castigar todos os nossos pecados, a fim de que a gente fosse salvo, reconciliado, justificado, santificado para estar na presença de Deus. Essa foi a obra maravilhosa que Cristo fez por nós, amados. Nós precisamos considerar isso muito importante. Se você quer ter certeza de como nossos pecados foram colocados em Cristo, veja ali no verso 11 de Isaías 53, verso 11, a Bíblia diz que ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Sabe aquela mentirinha que você já contou? Sabe aquela relação sexual que você já teve que foi totalmente imprópria, que Deus não se agradou porque não era dentro do casamento? Você sabe aquelas vezes, homens, que nós olhamos para as mulheres com intenção impura no nosso coração? Você sabe aquelas coisas que nós cobiçamos do próximo e desejaríamos ter, que são os pecados que fazemos? Olha o que o versículo 11 está dizendo: foram colocados em Jesus. E na cruz, Deus descarregou a ira dele contra o pecado, para nos salvar. Todo pecado tem que ser castigado. Agora,
a coisa mais triste que pode acontecer para você hoje à noite, mas acontece com milhares de pessoas, vão acontecer, e isso é muito triste, é que milhares de pessoas vão morrer e ir para o inferno conhecendo todos esses fatos. Sabe por quê? Sabe por quê? Eles vão saber que Cristo morreu, que Cristo foi sepultado, que Cristo ressuscitou, e Ele fez tudo isso para nosso favor, nos salvar dos nossos pecados, mas muitos não vão ir para o céu, vão ir para o inferno, porque tudo o que eles têm ouvido nunca é acompanhado com fé. Com fé. O irmão vai colocar aqui Hebreus capítulo 4, verso 2, para nós lermos. E eu gostaria que vocês lessem o que condenou o povo de Israel no passado. Eles foram um povo resgatado do Egito, mas morreram e não entraram no descanso de Deus. Por que isso aconteceu? Hebreus 4, verso 2 diz, vamos ler, por favor? Porque também a nós... Então muita gente sabe que Jesus fez tudo isso por ela, pelos seus pecados, mas ela não acompanha com fé essa mensagem. Ela não coloca sua esperança, sua confiança nisto, como a única verdade capaz de salvá-la do fogo eterno e reconciliá-la com Deus, eliminando seus pecados. Muitas vezes as pessoas acham que isso é para outras pessoas, não é para mim, não é para minha família, é para outros, é para aqueles homens que estão presos na penitenciária de Oswaldo Cruz. Mas não tem a ver comigo. E não acompanha com fé. E quando morrer, vai se encontrar com Deus, na triste realidade, que você achou que era para os outros, e isso não era com você. Então hoje à noite, gente, não seja como milhares que vão cair nessa armadilha. Hoje, acompanha toda a história que você ouviu cantada, toda a história que você ouviu narrada pela história, acompanha com fé no coração hoje. Entrega a sua vida a Jesus como Salvador. Entrega para Ele a sua vida. Fala assim, Senhor Jesus, hoje eu ouvi que o Senhor morreu por meus pecados, porque eu tenho sido rebelde, porque eu tenho um coração perverso, Senhor Jesus. Me salva de mim mesmo, por causa da sua morte da cruz e sua ressurreição dos mortos. Vá com uma fé assim para Jesus. E a Bíblia promete para você, quem nele crê tem a vida eterna. Mas depende de você tomar este passo de fé na sua vida. Sabe que em muitos anos passados, aconteceu uma coisa maravilhosa na minha família. Tá? Mas eu tive uma atitude com o que aconteceu na minha família, e a minha esposa, a Cíntia, teve outra atitude. Sabe o que aconteceu na nossa família? Nós tínhamos viajado e tirado férias, passamos uns 20 dias, em São Paulo, e na casa dos meus pais, então voltamos para Oswaldo Cruz. Quando nós chegamos lá aqui em Oswaldo Cruz, lá na nossa casa, tinha um bilhetinho em cima da mesa. E foi a irmã Rebeca, que era missionária aqui, que deixou para nós em cima da mesa. E ela colocou assim, estava assim, escrito bem assim no papel. Eu tinha que falar em sotaque inglês, porque ela era americana, né? Eu não vou fazer isso, né? Mas estava escrito assim: vocês ganharam uma moto do supermercado. Ponto. Uau! Se acontecesse com você, qual seria a sua reação? Aconteceu isso com a gente. Tava lá, só tinha isso escrito. Vocês ganharam uma moto do supermercado. Quando eu ouvi isso, eu falei, eu não acredito nisso. Eu não acredito. Eu olho, ganhei uma moto assim, tá um papel escrito na minha mesa, ganhei uma moto. Né? A Cíntia não, quando ela leu, ela já ficou feliz. Né? Porque ela tinha acreditado.
Ela acreditou. Ó, que coisa, né? Eu não, eu já estava mais racional, né? Cético. Não, peraí, que negócio é esse? Ganhar uma moto? Sai 20 dias e ganha uma moto. Então, o nosso vizinho, que na época era gerente do supermercado Aliança, veio lá na nossa casa, chamou e falou: olha, vocês estavam fora, mas vocês ganharam uma moto daquela promoção do suquinho Mid. E eu, uau, que bênção! Aí eu acreditei. Por que eu estou contando essa história para vocês hoje? Para vocês entenderem. Pela minha falta de fé, de ler aquele papel e ver que eu tinha ganhado uma moto, e falar: ah, eu acho que isso aí é alguma pegadinha, eu acho que isso não é verdade, eu acho que não é comigo não. Eu nunca teria ganhado a moto. Nunca teria recebido ela, porque nunca teria ido atrás dela. Mas a minha esposa, que teve fé, graças a Deus, por isso, né? Amém? Então, graças a Deus, ela teve fé, ela foi atrás para receber a sua moto. Irmãos, amigos, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: quando a gente tem fé, a gente responde com uma ação. E neste caso que eu estou falando, que Jesus morreu por você na cruz do Calvário, quando você coloca a sua fé nessa verdade, de fato, você vai a Jesus e invoca o nome do Senhor para a sua salvação. Mas quando você não crê, você fica inerte, você fica parado, você fica: será mesmo? Será que eu preciso disso? Será que eu quero isso? Será que isso vai ser bom para a minha vida? Você fica cheio de questionamentos. E a palavra não está sendo no seu coração acompanhada por fé. Nesta atitude você vai morrer, conhecendo todos os fatos do Evangelho, todos os fatos da salvação, que Cristo morreu, foi sepultado, ressuscitou, mas vai para o inferno. Porque tudo o que você está ouvindo não está sendo acompanhado por fé. Hoje à noite, não deixe isso acontecer. Tome uma decisão de entregar sua vida a Jesus como seu Salvador. Vamos orar. Curve sua cabeça e feche seus olhos. Ó nosso Deus Todo-Poderoso, obrigado por Jesus Cristo ter sacrificado por nós na cruz do Calvário, meu Deus. E agora, Deus, diante de todos que estão aqui, ouvindo esta mensagem, não deixem que saiam vazios, ó Deus. Não deixe que eles vão embora sem colocar a fé em Jesus Cristo como Salvador. Ajude-os, ó Deus. Anime-os, ó Pai. Tire seus medos, seus preconceitos. Faz que esta palavra no coração, ó Deus, seja acolhida por fé. Com a sua cabeça baixa, seus olhos fechados. Para encerrar, eu só quero dizer uma coisa que você pode fazer, se você hoje está querendo acompanhar com fé a mensagem da salvação. Você pode aí agora, no seu lugar mesmo, invocar o nome do Senhor Jesus para a sua salvação. Fala: Senhor Jesus, eu entendi que eu sou um pecador, estou rebelde, um coração mau, mas eu clamo: me salva. Sua morte na cruz me dá a vida eterna. Sua ressurreição dos mortos é a garantia de que tudo é verdade. Faz uma oração para Jesus hoje, agora aí no seu banco, entregando a sua vida a Jesus como Salvador. Tem alguém que porventura fez essa oração? Eu não vou fazer nenhum escândalo, eu não vou gritar, nem vou falar seu nome. Eu só quero saber para que eu alegre no meu coração, e eu vou orar por você aqui, só sem falar seu nome, é apenas para que Deus receba a glória. Tem alguém que hoje invocou e orou a Jesus pedindo salvação? Levante a sua mão. Tem alguém? Amém. Glória a Deus. Tem mais alguém? Levante a sua mão. Se você orou agora aí no seu banco, eu entreguei minha vida a Jesus agora. Entendi que Ele morreu pelos meus pecados. E eu fiz uma oração. Tem alguém? Levante a mão. Eu só quero orar por você. Tem alguém? Amém. Glória a Deus. Tem mais alguém? Mais alguém entregou sua vida a Jesus hoje e acompanhou com fé essa mensagem de salvação? Levante a mão. Ó Deus Altíssimo, o Senhor viu as mãos levantadas, Deus.
Algumas são crianças, outras são adultos. Senhor, é maravilhoso que o seu evangelho é tão simples de entender, Deus. Mas muitos com corações endurecidos não se rendem com fé a esta verdade, por medo, seja lá o que for, Deus. Eu clamo a Ti, Deus, que ajude aquele que se sentiu tocado, que não quis hoje invocar o nome do Senhor, que lhe dê graça para orar na sua casa, que faça essa mensagem lembrar, Deus, na sua mente, para que seja salvo. Mas quem levantou a mão hoje, entregando a sua vida a Jesus, Deus, tenha realmente crido de todo o coração que Jesus morreu na cruz pelos seus pecados, ressuscitou para nos dar a vida eterna. Hoje à noite, Deus, por favor, continua ajudando estas pessoas que hoje entregaram sua vida a Jesus de verdade. Em nome de Jesus. Amém.